estou com Luísa Cortá, professora da FDV e doutoranda de Direito Internacional Ambiental, onde vamos conversar sobre o que aconteceu em Brumadinho, Minas Gerais, e esclarecer alguns pontos sobre a gestão dos riscos dos impactos ambientais. Muito obrigada, Luísa, por ter vindo ao programa. Eu que agradeço o convite. Luísa, no processo de mineração, por que são construídas barragens? Durante o processo você tem, na verdade, na natureza, os materiais todos misturados. Então o que a gente precisa retirar está envolto em terra ou outros tipos de minerais. Então no processo de industrialização e de separação desse material, muita coisa é retirada da natureza que vai ter que ser separada desse material e vai ter que ser destinada a algum lugar. Esses são os rejeitos? Isso, os rejeitos tecnicamente são aqueles que você não tem utilidade industrial ou econômica. Então ele precisa de uma destinação final. Aqui no Brasil, a tecnologia de beneficiamento de minérios ferrosos é de forma úmida. E o que é isso? Quando você leva o rejeito de forma úmida é porque você está levando para o que a gente chama de corpo d'água. Não é necessariamente dentro do rio, porque às vezes é essa impressão que a gente tem, principalmente com essas tragédias recentes, mas normalmente corpos d'água que estão próximos a esses rios e que vão servir exclusivamente para a destinação daquele material. Tem a ver também com a textura de lama que esses rejeitos têm? Ele, na verdade, adquire essa textura por estar no meio aquoso, né? Então é um terreno que ele não é seguro? Há formas de se fazer com segurança. Uhum. É claro que quando você fala de construções, de questões técnicas, sempre há algum risco. E daí que tem se falado muito das diferentes técnicas que existem. Tá, que são os beneficiamentos, né? Essas técnicas são os beneficiamentos. Beneficiamento sim, mas principalmente a técnica de disposição dos rejeitos. Para onde vão esses rejeitos que não vão ter utilidade, onde a gente vai estocar e de que forma. E qual é o tipo de disposição do rejeito? O que tem se falado muito agora é a disposição a seco. É quando você não mistura esse rejeito num corpo d'água. Ele tende a ser mais estável justamente porque você não tem a água ali infiltrando nesse material. Mesmo o tipo úmido, você tem mais de um tipo. Tem se falado muito no amontante, que é o que existia em Brumadinho. O amontante é uma forma que você vai construindo em cima do próprio rejeito. Então você vai construindo a barragem à medida que a quantidade de rejeitos vai aumentando. Há uma outra forma que você constrói ao contrário. Então a base daquela barragem normalmente é mais estável e mais sólida. Então podemos dizer que se em Brumadinho fosse sido feita a construção de outra forma, de repente não teria acontecido isso? Talvez, é sempre difícil da gente tratar, né, no CIS, mas talvez. Ou até mesmo a fiscalização, a forma como se acompanha, técnicas de evacuação do local, porque você tem os impactos ambientais, que não teriam sido evitados pela evacuação, mas você poderia ter minimizado os danos às vidas. Essas barragens são da década de 70, não é isso? Uhum. E naquela época não se vislumbrava que poderia acontecer um acidente do montante que aconteceu hoje. E o que a gente pode fazer? O que as autoridades, os órgãos fiscalizadores podem fazer para prever que nos próximos 50 anos não aconteçam novas tragédias? Infelizmente, uma das coisas mais tristes com o direito ambiental é que a gente não tem essa visão de futuro. Fala-se muito do que a gente precisa para explorar economicamente, fala-se muito na geração de empregos e se esquece que aqueles impactos uma hora vão ser sentidos. E muitas vezes as pessoas olham só como aquelas pessoas chatas do meio ambiente, que estão preocupadas com os animaizinhos, e isso é um preconceito que já passou da hora da gente superar. Aliás, a década de 70 foi uma década importante para o meio ambiente, foi quando o mundo começou a falar em meio ambiente. E se a gente já lá atrás tivesse essa visão de que as coisas estão integradas, talvez hoje a gente não estivesse vendo tantos problemas como a gente tem. E parece que ainda assim a gente não aprendeu. Tem vários problemas ambientais que são urgentes, que a gente sabe que vão trazer muitos problemas no futuro e a gente não está fazendo nada para combatê-los. Então, de uma certa forma, tem uma mínima previsão, tem como ter. Tem. Inclusive a gente tem no direito 2 princípios que são o princípio da prevenção e o da precaução, que tratam justamente dessas possibilidades futuras. A prevenção é quando você sabe que aquele comportamento vai trazer consequências danosas para o meio ambiente. A precaução é quando você deveria imaginar que há essa possibilidade de impactos ao meio ambiente. O direito diz que tanto quando você não tem conhecimento, quanto quando você deveria ter esse conhecimento, essa conduta não deve ser tolerada. Então nós podemos dizer que o refeitório ali na base da barragem poderia ter sido evitado. Poderia. A barragem ela rompe, ela segue um curso.
Não tanto quanto um rio, por exemplo, porque a barragem vem com muitas forças, fisicamente isso é difícil de calcular, há até fórmulas para esse cálculo, mas você não tem como prever com 100% de segurança. Mas dá para você imaginar que se você coloca abaixo da barragem, há um risco grande daquele rejeito, em caso de rompimento, atacar aquelas construções. Luísa, nós vamos dar uma pausa para os intervalos e voltamos já já. Estamos de volta. E agora a doutora pode nos esclarecer se existem alguns órgãos fiscalizadores dos tipos de beneficiamento? No direito ambiental como um todo, há toda uma estrutura para fiscalização e prevenção de problemas. A questão é que a gente tem alguns problemas que não são só da mineração, mas são da proteção ambiental como um todo, principalmente a falta de pessoal para essa fiscalização e às vezes uma demora nos processos até decorrente dessa falta de pessoal. Falta de pessoal especialista que você está falando? Também especialista, mas até dentro dos próprios órgãos públicos, as pessoas que seriam responsáveis por dar andamento àqueles processos, por fazer o licenciamento ambiental, principalmente por fazer a fiscalização in loco para verificar o que está acontecendo nessas barragens. E existem regras específicas para o beneficiamento? Existem. O licenciamento ambiental é um processo muito complexo e normalmente você leva em consideração o tipo de indústria, o tipo de serviço, o tipo de atividade que está sendo desenvolvida no local e também as peculiaridades daquela atividade. Então, quando você vai dar entrada num processo ou quando você vai dar seguimento àquele processo, você precisa levar em consideração as especificidades daquela área, as especificidades daquela comunidade e as especificidades daquela empresa. E tudo isso deve ser considerado para a imposição de medidas específicas. E existem muitas barragens aqui no Brasil? Muitas. Quais são os estados em que possuem mais barragens ou que possuem realmente barragens? Minas Gerais, claro, sim. Né, a gente tem visto. O Rio de Janeiro também está agora aparecendo, porque tem muitas barragens que inclusive foram identificadas como barragens de risco de rompimento. Era isso que eu ia perguntar também. E aí a gente tem até a possibilidade de impactos que a gente nem imagina, porque a gente tem visto os impactos ambientais sobre os animais, sobre a flora, a gente tem visto o impacto sobre as vidas humanas, e um impacto que foi falado muito na tragédia de 3 anos atrás e agora ainda não está se falando tanto, é sobre o acesso à água. O Brasil já tem um problema de acesso à água, apesar da nossa fartura hídrica, em determinadas regiões, principalmente as regiões mais populosas, que é onde também se concentraram historicamente as pessoas, a gente tem uma falta, a gente sente, né, todo período de seca, a gente sente essa falta de água, e um acidente como esse acaba levando também a prejudicar o abastecimento do local. E normalmente essas barragens têm uma vila por perto, porque as empresas trabalham ali pertinho da barragem. Essas vilas, a maioria das vilas que estão próximas às barragens, elas estão correndo risco? O que tem se mostrado agora é que há muitas vilas nessa situação de risco. Aliás, desde a época lá do Brasil Colônia, né, quando a gente começou a mineração no Brasil, a gente vê que as pessoas vão se concentrando ali justamente por causa da atividade econômica. Então, de fato, onde você tiver mineração, você vai ter vilas, você vai ter pessoas, você vai ter concentrações urbanas. E, inclusive, por isso é que a gente precisa se preocupar com a evacuação desses locais. Porque, é claro, a prevenção é sempre mais importante, a gente precisa focar muito nisso para evitar que novas tragédias aconteçam, só que também ter planos para gerenciar, em caso de haver esses acidentes, essas tragédias, a gente também tem que olhar para isso. Então, uma sirene de evacuação, treinar a população, o que eles devem fazer nessas situações de emergência. E os impactos jurídicos que recaem sobre essa evacuação? O próprio funcionário ou o morador dessa cidade, perto da barragem, tem a tua casa própria que vai ser ali jogada por água abaixo, literalmente por água abaixo. Ela tem um direito a uma indenização, mas tem todo um sofrimento que é imensurável. Então, quer dizer, tem desdobramentos ali que são inimagináveis, né? Justamente a tragédia de Mariana mostrou pra gente coisas que a gente não imaginaria que aconteceria. É claro que a gente sabe que essas vidas nunca mais vão ser as mesmas, as pessoas perderam entes queridos, amigos, os bens materiais ainda não foram recompostos.
E principalmente por causa dessa demora, essas pessoas começam a sofrer preconceito por outras pessoas, porque elas tiveram que ser movidas da vila original delas para as cidades próximas, porque a vila foi destruída. E aí essas pessoas são vistas como prejudiciais àquela nova cidade onde elas foram alocadas. Tem muito local que o desemprego aumentou muito, porque quando você tem mais gente, essas pessoas tinham ocupação naquela vila original, e aí você leva o desemprego para lá. Então as pessoas que já estavam naquela cidade não afetada ou menos afetada, começam a ver esses afetados como pessoas que estão trazendo um dano muito grande àquele local. Desencadeiam também prejuízos psicológicos para as pessoas. Financeiros, psicológicos, sociais. De toda a natureza e às vezes coisas que a gente não consegue nem mensurar. Eu ouvi um relato de uma senhora que foi afetada em Mariana, e ela falando, olha, eu moro com minha mãe é uma senhora de idade e ela precisa caminhar, então ela tinha todo aquele hábito de caminhar no quintal, ela andava pela rua, ela conhecia todo mundo naquela vila. Agora eu estou numa nova cidade, a minha mãe não tem condições de sair sozinha. Ela está se readaptando. Não consegue se readaptar. Não consegue se readaptar. Não consegue. Então, eu estou contando um caso pequeno, coisas que às vezes a gente não para pensar, porque a gente vê a magnitude desses impactos, mas o dia a dia da pessoa, né? Você tira dela tudo que ela conhecia. As notícias são de que a barragem de Brumadinho estava desativada desde 2015. Tem algumas consequências que geram ter uma barragem desativada? Eu diria que principalmente de alerta, né? Porque às vezes as pessoas têm a ideia de que se você desativou, se aquela barragem não está mais recebendo rejeitos, você não precisa mais ter tanta preocupação com ela. Essa tragédia está mostrando pra gente que isso não é verdade. Então, ainda que a gente tenha o cuidado de, daqui para frente, desativar todas as barragens que a gente tenha dessa natureza, a gente está vendo que a gente ainda tem um problema sério nas mãos para lidar. Porque aqueles rejeitos vão continuar naquele local, continuam empilhados, continuam com todos esses riscos que a gente está conhecendo. Luísa, nós vamos continuar ainda, mas agora vamos fazer uma paradinha e daqui a pouco nós voltamos. Já de volta e dando continuidade ao que aconteceu em Brumadinho, a professora Luísa vai nos esclarecer de quem é a responsabilidade. Quando a gente fala de responsabilidade no direito, a gente está falando de muitas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Para começar, tem diferentes tipos de responsabilidade, como, por exemplo, a ambiental, a trabalhista e a criminal. A trabalhista, principalmente com os empregados que estavam envolvidos ali, o caso teve um impacto muito grande sobre os funcionários da Vale e terceirizados. A ambiental, sobre os danos ambientais que foram causados. E a criminal sobre tudo isso. Sempre que há um dano que fere aquilo que é protegido pela nossa legislação ambiental, a gente fala também em responsabilidade criminal. A criminal já foi até efetivada, né? Tiveram com as prisões temporárias. Com as prisões temporárias, isso que eu tô falando. Na verdade, ali eles estão tratando da questão do laudo, porque disse que havia um laudo recente dizendo que aquela barragem era segura. Isso. Então exatamente. A discussão ali não é nem tanto sobre os danos, mas sobre os documentos. Então houve alguma falsificação, aqueles funcionários e aqueles terceirizados e contratados, eles agiram de má fé, dando um laudo, sabendo que na verdade existia risco. Um documento direcionado, né? Exatamente, que seria até um documento falsificado, né? Sim. Mas é só um pedacinho da responsabilidade criminal ali. Falar das mortes, né? Tudo isso a gente também pode falar em questões criminais. E responsabilidade das pessoas físicas e jurídicas, onde é que entra? Exatamente, porque esse exemplo que você deu dessas prisões, dos engenheiros, que aliás foram já soltos por habeas corpus, né? São sobre as pessoas físicas. Então a nossa legislação, inclusive a legislação ambiental, prevê que as pessoas físicas envolvidas naqueles atos que levaram a um dano ambiental podem ser presas ou podem ser punidas. Mesmo quando elas estão respondendo em nome de uma empresa? Mesmo quando elas estão respondendo em nome de uma empresa. Porque aí a empresa responde juridicamente e a pessoa física também responde. Exatamente, isso que eu ia frisar, porque a responsabilidade de uma não afeta a responsabilidade da outra. Então você pode punir a empresa pelo dano ambiental, pelo dano social, e você pode punir também as pessoas envolvidas, e uma responsabilidade não se comunica com a outra. Da mesma forma com aqueles 3 tipos de responsabilidade. Eu posso entender que houve uma responsabilidade ambiental, uma responsabilidade trabalhista, mas não uma criminal, por exemplo. São 3 esferas separadas. E dentro da responsabilidade criminal, quais são os tipos de sanção? Bom, para as pessoas físicas, a mais conhecida é a que a gente chama de privativa de liberdade, que é a da prisão. Mas existem várias outras formas de se punir.
você pode aplicar multas para essas pessoas, você pode privá-las de direitos, e inclusive para as empresas também. Porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas como é que a gente vai tratar de responsabilidade criminal de uma empresa? Eu não tenho como pegar a empresa e colocar num presídio. Sim. Mas você pode punir de outras formas. Limita a atividade, ela passa a não poder participar de licitação. Você pode até impedir a atividade por um determinado período. Você pode determinar que preste serviço à comunidade como uma forma de compensação. Entendi. Você pode impedir, como o exemplo que você deu, que participe de licitações ou que contrate com o poder público por qualquer outro meio. E normalmente a gente acaba vendo só as multas sendo aplicadas, né? Mas há muitas outras formas de se punir, tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas. Luísa, em sua opinião, o que pode ser feito para evitar que novas tragédias aconteçam nas barragens existentes? A gente deve exigir mais das empresas e do governo, principalmente, né? É claro que a sociedade está sempre envolvida, a sociedade civil organizada pode pressionar, mas falta fiscalização, falta um processo de licenciamento mais ágil, e falta das empresas... Fiscalização de documentos também, né? Também, de tudo, tudo. E também das empresas que tenham mais responsabilidade na hora das suas ações econômicas. Não é porque você quer o lucro que você precisa necessariamente causar impactos sociais e ambientais. Os impactos vão existir, mas eles não precisam ser tão danosos nem tão frequentes. Luísa, muito obrigada. Apesar do assunto muito delicado, foi extremamente importante. O nosso telespectador ficou mais atento, ficou mais antenado com o que está acontecendo. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de tratar de um assunto tão importante.